Veja no ICL Notícias, segunda edição. Recado dado. Na volta do recesso, Fachin define Carmen Lúcia como relatora do Código de Ética e fala que ministros respondem pelas escolhas que fazem. Trem ruim. Em contra-ataque aos planos de Lula, Flávio Bolsonaro trabalha para lançar Nicolas Ferreira como governador de Minas Gerais. A mentira custa caro. A pergunta vai pro Boulos. Marçal é condenado a pagar R$100 mil a Boulos por fake news sobre o uso de drogas. Meteu um atestado, né, Boulos? Emendou a quinta. Tá alguma clínica de recuperação? Onde você tá? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Tudo normal aqui na nossa programação do N2. Bom estar de volta ao lado do meu companheiro diário, Chico Sá. Opa, que bacana. Estamos aqui, todo mundo de volta. Acabou essa moleza. Não só a gente, como o Judiciário e o Congresso também. Acabou essa moleza. Trabalha deputado, trabalha deputada, trabalha senador. Pô, fazer alguma coisa, né? E já só querem saber direto e tudo. Só querem saber de emendas PIX, pô. Dessa vez, Chico, teve até umas indiretas ali, mas o pessoal tá tudo também de olho nas eleições. Sim. Então estão querendo fidelizar suas bases eleitorais, os deputados estão de olho já em aprovar a proposta, dando até sinalizações sobre isso. Porque se o eleitor lembrar o que o seu deputado fez no ou principalmente passado, né? não fez, fica feio para ele logo mais em outubro. Exatamente, Chico. Então a gente vai trazer os destaques aqui dessas aberturas do ano legislativo e também do judiciário. Lá em Brasília, já vou chamar o nosso companheiro também, o Lula Costa Pinto. Meu amigo, boa tarde para você. Já posicionado lá em Brasília, ó, acompanhou tudo de perto. Aliás, belíssima gravata, combinando aqui com o meu look. Ele conhece, ele conhece esses bastidores aí. Como ninguém. Esses labirintos como ninguém. Desde 90 que o cara tá por aí. Então, é isso aí. A coisa é séria. Se alguém sabe, é esse homem. Boa tarde, querido. Boa tarde, Gabi. Bem-vinda de volta, Chico. Boa tarde. Daqui a pouco o Rodrigo se junta nessa mesa que é já um case no jornalismo de streaming do Brasil. E hoje é uma segunda-feira de Iemanjá aqui em Brasília. O que era oferenda voltou para o mar, ou seja, as flores do recesso continuam nos barquinhos e estão navegando, porque agora só vale notícia. Boa, Lula. Boa, Lula, que já está a postos ali para a gente começar a comentar esses trechos. A gente até destacou alguns trechos, Lula, em vídeo dessas falas. Vamos começar pelo judiciário, pode ser? Até porque um dos assuntos que a gente tem tratado muito com o próprio Lula Costa Pinto é essa questão do Código de Ética do STF. Sim. Então, vamos repercutir essas falas das aberturas de trabalho do Judiciário Legislativo aqui em Brasília, começando pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, anunciando essa elaboração justamente do Código de Ética para o Tribunal, para o Supremo, como compromisso da gestão dele. Então, vamos trazer esse primeiro vídeo, trecho, para a gente voltar a conversar. Vamos lá ouvir. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado.
Lula, passando a palavra para você, depois a gente volta aqui também, Chico, para circular o assunto na nossa mesa redonda, mas me parece que já é uma fala muito sinalizando para esse desgaste do Supremo, principalmente com o caso do Banco Master, envolvendo principalmente o nome do ministro Dias Toffoli. Tudo isso vai ficar até muito claro numa outra fala, depois que a gente vai destacar do Fachin. Mas acho que a gente pode partir por aí, né, Lula? Um recado bastante claro, uma sinalização para a sociedade. Gabi, Chico, foi um discurso muito forte, um discurso que no final ele indica a ministra Carmen Lúcia como relatora do Código de Ética. Ele disse que quer esse Código de Ética como o legado da passagem dele na presidência do Supremo Tribunal Federal, e ele mandou recados ao longo de todo o discurso. Ele disse que a crítica republicana não é ameaça à democracia, ou seja, o sujeito oculto dessas críticas estava ali no plenário, né, que é o ministro Dias Toffoli, estava entre os demais ministros na abertura desse ano do Judiciário, e o ministro Luiz Edson Fachin continuou: não errar por omissão e não ceder por conveniência, dando o mapa do que deveria ser, do que deverá ser o posicionamento institucional do Supremo Tribunal Federal. E ainda falou: esse tribunal não é agente passivo, né? Os ministros são responsáveis pelas escolhas que fazem, né? E nos momentos críticos, o tribunal atuou para evitar a erosão da democracia, mas disse que o tribunal precisa passar por uma autocorreção, né? E que a magistratura tem de estar aberta a críticas, saber ser forte o suficiente para não precisar fazer tudo, né? E ainda foi além, diz que unidade não é unanimidade. O que nos une é o compromisso com a instituição. E aí, no final, ele disse que a Carmen Lúcia seria a relatora desse Código de Ética. Ele foi, então, muito direto, muito claro e muito preciso nesse recado. Chico, eu quero te ouvir sobre isso também. Eu queria aproveitar e trazer aquele outro trecho do Edson Fachin que eu comentei. Boa. Falando dessas responsabilidades do Supremo, dizendo que os ministros respondem pelas escolhas que fazem. Eu achei que é uma frase mais direta sobre esse momento que está passando o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir esse trecho? A gente Por favor. Conversar. Vamos lá. Como sabemos, sociedades democráticas produzem continuadamente pressão por inclusão. Inclusão política, inclusão social, inclusão econômica, inclusão simbólica. Cidadãos e cidadãs demandam representação, direitos e reconhecimento. Essa pressão na democracia é estrutural. Ela não desaparece. Em condições normais, essa pressão é absorvida e processada pelos canais representativos, partidos políticos, legislativo e executivo eleito. É ali que as demandas são agregadas, negociadas, transformadas em políticas públicas. É ali que os conflitos distributivos e identitários encontram mediação. Quando esses canais saturam, quando a fragmentação partidária impede a formação de maiorias estáveis, quando o custo de governabilidade se torna proibitivo, quando a responsividade do sistema representativo cai abaixo de um limiar mínimo, quando a confiança nas instituições representativas se erode, a pressão não desaparece, ela se desloca. Entender isso parece-me fundamental para avaliar corretamente o momento que nós nos encontramos. Isso não significa que este tribunal seja agente passivo das circunstâncias. Ao contrário, o protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Chico, eu achei uma fala muito forte do Edson Fachin e logo depois desse tempo
que foi um tempo de recesso, que, de certa forma, teve muita pressão contra a instituição, né, contra o Supremo Tribunal Federal, e colocando a ministra Carmen Lúcia nesse processo também de desenvolver o regulamento, com a presença dos ministros, presença física, só o Luiz Fux, que não foi porque estava se recuperando de um problema de saúde, mas tentando passar uma imagem também para a sociedade, né? Algo simbólico no momento que está enfrentando todas essas questões. É uma mensagem direta, mas sem aquela coisa panfletária. Ele poderia muito bem também aproveitar essa onda de ataques ao Toffoli, um pouco ao Alexandre de Moraes, e fazer uma coisa meio ali populista, ou vamos combater a corrupção, vamos combater os desvios. Não, é uma linha, é um tom muito bom, não é? Muito responsável, de quem tem a noção assim, completa da história recente do Supremo. Quando ele fala que tudo isso importa, o jeito de comunicar, as palavras, é porque ele sabe que ali, por volta do Mensalão até agora, a imagem pública, a importância do Supremo é outra. Isso. É o Supremo na televisão, é o Supremo sendo a própria televisão, é o Supremo transmitido, cada ação é discutida na sociedade, não é mais aquela corte que ninguém sabia Exatamente. O nome de ninguém. Hoje a gente sabe o nome de todo mundo. Tem gente que sabe mais nomes, sabe mais dizer de forma mais rápida a escalação do STF do que da seleção brasileira. Com certeza. Inverteu totalmente a história do país nesse sentido. Então, é um discurso num tom perfeito. Né? Porque ele podia ali ser mais assodado, pegar essa onda, até um pouco essa onda midiática de pau no Toffoli, pau no Alexandre de Moraes e incendiar um pouco a história. Não. Ele vai, a responsabilidade é nossa, ou a gente corrige agora, ou vai ficar feio, então vamos corrigir. Pega a Carmen Lúcia, escala a Carmen Lúcia, que é o grande nome para cuidar dessa história, e vamos aplicar esse código, está na hora. Ô Lula, importante isso que o Chico fala, né, sobre esse discurso do Fachin, de pegar o histórico de como o Supremo Tribunal Federal vem lidando com essas questões. Então, de extrair lições de períodos difíceis também para fortalecer o STF. De certa maneira, é isso também. E essa questão também do Código de Conduta, que vem também de uma pressão da sociedade. Então, a sociedade pressionando para algo nesse sentido, apesar de ter uma parte de juízes que são contra, enfim, mas tem sido uma demanda, né? Isso mesmo, Gabi. O Chico foi feliz e preciso nessa observação dele, porque o ministro Luiz Edson Fachin, ele foi duro sem ser rasteiro, né? Ele foi institucional sem precisar ser panfletário. E por isso foi um dos discursos mais fortes que eu já ouvi nos últimos tempos de defesa institucional, tentando não criar cisânia dentro do tribunal, né? Porque a gente viveu tempos em que um ministro brigava com outro diante das câmeras ou deixava vazar coisas e começaram a fazer intrigas, né, de dentro do tribunal contra o ministro Fachin, né, fazendo um trocadilho infame, dizendo que ele era o ministro fraquinho, né? É uma imbecilidade típica, né, de quem criou, né, sem nenhuma responsabilidade institucional, esse xiste. E o ministro Fachin respondeu à altura, né, com um discurso elevado, duro, direto e deixando claro, não vai colocar a sujeira que se quer apurar embaixo do tapete e que o Supremo Tribunal Federal não está acima de poder algum. Ele está ao lado, como assim desenhou no arcabouço institucional, né, a Constituição de 1988. O Lula e Chico também, eu estava aqui comentando sobre a presença física e o simbolismo de ter todos os ministros nessa reabertura do ano judiciário. Também o presidente Lula, estando no evento e se posicionando, falando que todos vão pagar pelos crimes que cometeram. Ele fez até uma referência
ao envolvimento de fundos da Faria Lima com o crime organizado, essa questão da Operação Carbono Oculto também da Polícia Federal. A gente tem alguns trechos aqui das falas do presidente Lula. Quero ouvir esse primeiro também para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Vamos lá ouvir o presidente Lula. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Já vou aproveitar e trazer o outro trecho da fala do presidente Lula, falando sobre o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Vamos assistir a mais esse trecho do presidente Lula. Vamos lá. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Chico, aqui claramente ele fazendo uma referência à trama golpista e como o Supremo atuou justamente para uma condenação desses envolvidos, né? É uma importante relembrança, né, de tudo que o Supremo fez para segurar essa onda toda. Isso. Você teve ali no capítulo do Punhal Verde e Amarelo essa trama que seria para assassinato. Então, não pode esquecer isso. Porque de uma hora para outra você começa ali a fazer crítica ao Alexandre de Moraes, ao Toffoli, no caso, em relação ao Banco Master. No caso, eles pisaram na bola em algumas ocasiões, mas não pode esquecer um trabalho histórico do Supremo. Exato, Lula, eu quero te ouvir sobre isso também, fazendo esse reforço aqui, a presença do presidente Lula e justamente relembrando todos esses acontecimentos, né? Reforçando, olha só, gente, a gente precisa fortalecer o Supremo porque ele foi o guardião da democracia, foi o socorro, né? No momento em que a gente mais precisou da trama golpista, principalmente no símbolo do 8 de janeiro. Olha, a presença do presidente da República é de praxe e a gente sabia que ele iria. Ele falar não é praxe, não é costume e, se eu não me engano, né, ao longo dos 3 mandatos do presidente Lula, foi apenas a 3ª ou 4ª vez que ele falou numa abertura de ano do Judiciário. E ele mandou recados óbvios, né? Primeiro que foi um discurso roteirizado, foi um discurso que tinha um norte, que tinha um rumo. O primeiro rumo do discurso era aproveitar que ele estava ali, junto com os presidentes da Câmara e do Senado e dentro do Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, eu vetei o PL da dosimetria, que vocês aprovaram lá no Congresso, vocês agora vão analisar esse veto, é do jogo. Agora, tem um juízo, porque o que esse Supremo fez foi evitar um golpe de Estado e as sentenças, a punição foi dentro da regra democrática e fez um aceno óbvio, né, de agradecimento, sem precisar citar o personagem, ao ministro Alexandre de Moraes, ao elogiar toda a condução do processo de punição dos golpistas de 8 de janeiro. Então esse foi o primeiro sentido. Agora, o presidente Lula, nesse discurso, ter
usado a expressão os magnatas do crime e não ter usado a expressão eles estão na elite e sim trocado ela por eles estão no andar de cima, é porque ele tem um desprezo absoluto por quem se acha elite e não é, né, apenas porque tem dinheiro. E colocou nesse cenário dos magnatas do crime a Faria Lima. O crime que é financiado pelo mercado financeiro. Mercado financeiro que não admite, que tem recalques profundos e históricos de reconhecer a mudança social que se fez no Brasil nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, naquela sucessão pacífica e tranquila dos 8 anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro ano, né, de governo do presidente Lula em 2003, né? E aí vem a interrupção histórica disso. Então, isso ficou muito claro lá. E a prioridade da agenda dele, que é o combate ao crime, sem esquecer os crimes financeiros, que é o que está em pauta nesse momento. O Lula e Chico também, aí eu queria voltar os nossos olhares para o Congresso, para o que falaram essas lideranças na reabertura do Legislativo, né? Primeiro tem o presidente da Câmara, o Hugo Motta, defendendo o poder do Congresso Nacional de destinar os recursos públicos via emendas parlamentares. Isso estava no discurso dele, importante, ao mesmo tempo que ele prometeu acelerar o debate sobre o fim da escala 6x1. Então, parece que há recados aí de, queremos emendas, então a gente acelera a votação do fim da escala 6x1. O Davi Alcolumbre também falou, defendendo a autonomia do Congresso, foi na mesma linha, dizendo que a autonomia, a harmonia, melhor dizendo, entre os poderes não significa abrir mão das prerrogativas do Legislativo. E aí o presidente Lula não foi nessa cerimônia, quem foi o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Foi um texto que foi levado nessa reabertura do Legislativo e foi lido pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras, do PT. E é um texto do presidente Lula listando quais são os projetos que são considerados prioritários para o governo nesse ano. Então, eu acho importante falar sobre eles e, mais uma vez, ressaltando aqui o fim da escala 6x1, acordo Mercosul-União Europeia. Semana passada eu estava também num tweet do Hugo Motta, que já fez reunião de líderes na semana passada, né? Segurança pública, que vai ser fundamental esse debate para as eleições. Pacto contra feminicídio, também, claro, que está dentro da segurança pública, e regulação do trabalho por aplicativos. Então, parece que a sinalização é essa, né? Segurança, olhando, claro, para feminicídios também, e o fim da escala 6x1 e as relações de trabalho, né? Pejutização, esses assuntos vão estar em alta nesse ano na discussão do Congresso e são pautas prioritárias. O governo elege, principalmente, eu acho que o fim da jornada 6x1, eu acho que essa é a grande bandeira, né? É a grande bandeira. Porque eu não acredito que a questão da segurança consiga ser votada com vitória de governo. Acho que a direita e a extrema-direita não abrem mão de ser donas dessa bandeira, então vão complicar bastante esse meio campo. O governo vai para essa eleição com o que tem de argumento. Já fizeram Frankenstein dos projetos também. Já deturparam tudo. Então, eu não acredito que vá sair grandes histórias nessa área de segurança. Mas a 6x1 é possível. Essa questão do Mercosul é quase uma coisa burocrática, o país inteiro quer, não tem como... Aliás, o Mercosul inteiro, a parte então do Mercosul já está... Seria demais se o Hugo Motta, né, vai e atrapalha a brincadeira agora. Parece-me, né, Lula, que a gente tem o Hugo Motta correndo atrás do enorme prejuízo que ele teve em estar fora da sintonia com o Palácio do Planalto. É ano eleitoral, ele precisa... demarcar esse terreno como aliado do governo. Ele disputa uma eleição no Nordeste, ele disputa uma eleição de sertão paraibano, ele precisa ter alguma ligação com a ideia de governo Lula.
Ô Lula, eu quero passar a palavra para você, só ressaltar fazer uma observação aqui, porque o ICL conversou com exclusividade com o Guilherme Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e que vai encabeçar essa discussão do fim da escala 6x1. Então, isso é importante também. Essa proposta, ela vai estar nas mãos do Guilherme Boulos e ele deu um posicionamento sobre isso para a gente. Eu acho importante trazer esse trecho aqui da fala do ministro e já volto com seu comentário. Lula, vamos lá então assistir o Guilherme Boulos. Olha, eu acredito que o fim da escala 6x1 vai ser aprovado no Congresso Nacional esse ano. É uma pauta com ampla adesão popular, mais de 70% da população brasileira defende o fim da escala 6x1. O governo do Lula comprou essa pauta, entendeu como uma pauta importante, prioritária, tanto é que a tendência é o governo entrar com um projeto de lei com urgência constitucional, porque ele tem um prazo para ser votado. O projeto de urgência constitucional tem um prazo, senão ele tranca a pauta legislativa. Então, vai ser votado, vai ser apreciado. Só quem é contra isso é quem está no Congresso para defender interesse de grande empresário. Essa é a realidade. E tem, de fato, no centrão, sobretudo na direita, na extrema direita. Agora, eu quero ver se essas pessoas vão ter a coragem de botar a digital delas contra o trabalhador brasileiro, contra 70% da população que quer garantir o mínimo de tempo de descanso para as pessoas há 6 meses da eleição. Esse é o debate. Então, eu acredito que nós temos condições reais de aprovar, de ganhar a batalha pelo fim da escala 6x1. Tá aí a fala que foi uma entrevista com exclusividade ao Kleber Lourenço. Lula. Acho que Lula não está nos ouvindo, né? A gente teve um probleminha com a conexão. Tive uns segundos ali para perceber que era uma questão de conexão. Mas muito importante essa entrevista exclusiva aqui ao ICL Notícias, justamente porque o ministro Boulos ele vai encabeçar essa proposta de redução da jornada de trabalho, Chico, e porque ele tem um trânsito, essa função ali do Boulos é bem estratégica, né? Ele tem um trânsito com os parlamentares. Sim, Lula, você está de volta, vamos lá. Estou de volta. Trocaram um cabo aqui. Bom, mas a escala 6x1... A escala 6x1 é a prioridade zero, né, desse primeiro semestre e eu acho que há muitas chances de ela ser votada e passar, porque se tornou uma pauta além da bancada governista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi pacificado com um gesto do governo federal que mandou, junto com a MP do Gás do Povo, que é uma medida provisória, que tem um alcance social imenso, né? Vai alcançar cerca de 50 milhões de brasileiros, 15 milhões e meio de residências, mandou junto com essa MP, a MP que cria o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, que será sediado em Patos, cidade dele, cidade onde o pai dele é prefeito, e o pai dele é candidato ao Senado, e tem a pretensão de ser candidato ao Senado numa chapa de apoio do presidente Lula. Então, essa situação está mais ou menos pacificada. E volto a dizer, porque eu disse isso semana passada, concordo com o Chico, a questão da segurança pública não será resolvida esse ano, aquele PL da segurança pública não será aprovado esse ano, porque o governo está numa fase de rever, né, toda essa legislação. O governo trocou o secretário nacional de Segurança Pública na semana passada, assumiu a pessoa que era secretário do Piauí, né, que tem uma interlocução muito grande com os outros secretários estaduais e que é considerado, apesar da aparência de ser uma pessoa tranquila, suave, é considerado um linha dura nessa área, mas com muito diálogo com as polícias civis e militares de todo o país. Então, há uma esperança de que isso mude ao longo desse ano, essa interlocução, para se construir um consenso para o 4º mandato no ano que vem, havendo a reeleição do presidente Lula. E mais um tópico que você tocou aí, Gabi, a questão dessa epidemia vergonhosa de feminicídio. Isso sim, né, não só o governo, mas a oposição, eles têm que se unir para aplacar essa explosão
de assassinatos, de violência contra mulheres que está tomando conta do país inteiro. E vamos lembrar, é ano eleitoral e as mulheres são 54% do eleitorado brasileiro. Então tem um peso específico e passou da hora, né, de o trade político se reunir e tomar uma decisão para, de fato, endurecer a legislação contra esses feminicidas. Exatamente, Lula. A gente não aguenta mais abrir páginas de noticiário e ouvir que mulher foi arrastada Pelo amor de carro, Deus. Todo enfim, dia, né? Toda hora. Correu atrás de mulher com faca no meio da rua, que já tinha medida protetiva. Então, realmente, vai ser uma bandeira importante de discussão para o governo federal. Lula, muito obrigada, querido. Bom ter você aqui com a gente, bom estar de volta aqui. Eu que agradeço a vocês, até amanhã. Um beijo, Gabi, até logo. Diga, até mais, querido, meu cara. você ia Não, comentar. ele citou esse personagem do Piauí, é o Chico Lucas, ele era secretário estadual da Segurança Pública em Teresina, e o trabalho dele assim, virou modelo para a esquerda, para a segurança pública da esquerda no Brasil, porque foi o único estado que conseguiu combater roubo de celular, que conseguia ter o maior número possível de celulares devolvidos. Teresina, esse ano que passou, viveu várias semanas sem crimes, então ele conquistou uns épicos ali na segurança pública do Piauí, que acabou impressionando o PT, por isso que ele vai para o governo Lula, lá para a Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça. Excelente, Chico Sá, você está sempre Opa! dentro de tudo aqui, trazendo os pormenores de todas as informações. Simbora, simbora. Ô Chico, na semana passada a gente teve o mapa da mina aqui no ICL, aquelas previsões para a economia, que a gente traz as previsões todo começo de ano para ter uma ideia de como é que vai ser para a economia do mundo inteiro ao longo de 2026 nesse caso, né? Então o Eduardo Moreira conversou na semana passada trazendo todo esse panorama e para quem não conseguiu assistir, tem a oportunidade de assistir ou assistir de novo, né? Você já assistiu também? Eu vi porque eu não sou bobo, né? E como eu não sei cuidar de dinheiro... Também não é comigo, não. Eu vou ouvir quem sabe, né? É isso, a gente tem que ouvir quem sabe, até para não cair em fraude, porque o meu dinheiro é tão pouco que se eu perder a metade, eu vou me embora de São Paulo, acaba tudo. Exatamente. Aliás, a gente conhece pessoas que caíram, por exemplo, na fraude do Banco Master e agora estão nesse aperreio. De ontem para hoje mesmo já teve o efeito FGC. do Ficto, que é mais uma queda no sistema financeiro brasileiro, então tem que ter muito cuidado. É isso. Então, gente, para realmente você saber onde está pisando, é melhor ter informação que é informação verdadeira, de qualidade, que a gente traz aqui no ICL. O Edu ficou lá estudando dias, a Débora Maganha também de noite para trazer o melhor dessas previsões para vocês. Então vai lá em sln2.com.br, vale a pena, deixe o seu e-mail que você começa o ano bem informado para entender os rumos da economia para esse ano. E vamos chamar a nossa formação completa, da nossa seleção Bonitões. O time está completo. Rodrigo Viana está de volta, meu amigo. Senta, por favor, aqui na nossa chegando, Gabi. Onda para conversar com a gente. Bom ter você de volta, Rodrigo. Bem bom estar aqui com vocês. Falamos em Nordeste, o homem deu uma volta boa ali, ó. Com várias dicas até bronzeado, né? Sair desse clima paulistano, com várias dicas do Chico Sá. Rodei, inclusive, pelo Cariri. O cara foi ali pelo miolo do Brasil, né? Porque normalmente as pessoas só vão... nas praias. Praia da Bahia, praia de Pernambuco, praia do Ceará. Tudo bem, maravilhoso, mas, o Nordeste tem outros lugares, tem outros caminhos. Tem outros caminhos. Então, de 16 dias, 10 dias eu fiquei no miolo ali, Rio São Francisco e Cariri. E depois peguei uma praia também que ninguém... Sim, no final o Patá tem direito a uma praia. 5, 6 dias de praia nas Alagoas. Que maravilha. Olha, a pele tá até diferente, o sorriso, tá uma leveza aqui nessa mesa, bom. Né, gente? Muito bom. Tirar férias é bom demais. E voltar também, Rodrigo. É isso. Ter você de volta aqui para a gente continuar falando de política. Agora há pouco a gente falou da reabertura do Legislativo, do Judiciário, Rodrigo, e eu queria atualizar aqui essas questões todas na direita e na extrema-direita ligado às eleições, que a gente está falando muito aqui. Semana passada a gente teve o anúncio de que
o Flávio Bolsonaro está querendo o Zema como candidato a vice na chapa junto com ele. E ele está querendo agora, o Flávio, lançar o Nicolas Ferreira, deputado federal, ao governo de Minas Gerais, numa aliança junto com o Centrão. Então, conversando ali com a Federação do União Brasil, junto com o PP, tudo vai depender da posição do governador atual, né, o Romeu Zema, lá de Minas, que é justamente cotado agora para ser o vice na chapa com o Flávio nessa disputa pela presidência. Aliás, que chapa, né? Meu Deus do céu. Mas do ponto de vista da estratégia eleitoral, eles estão certíssimos. Eles né? querem um palanque forte. Claro, não, assim, claro, não é torcida, mas observação. Tem que montar palanque forte em Minas Gerais. E o Flávio Bolsonaro está, inclusive, tentando fazer um movimento de trazer o Zema para ser o vice dele, Flávio. Isso. Para tentar ganhar em Minas, que tem aquela história que, na verdade, são os fatos, né? Todo mundo que ganha em Minas ganha a eleição. O PT ganhou em Minas quase todas, perdeu em 2018. E aí o Bolsonaro faturou a eleição nacionalmente. Então, o Lula, em 2022, ganhou em Minas por um pouquinho só. Por um pouquinho. E ganhou nacionalmente também por uma margem estreita. Então, o Flávio sabe que precisa fazer um palanque forte em Minas. Está cotando até o Zema para ser o vice. Não sei se vai ser, porque o Ciro Nogueira também quer essa vaga de vice, né, Chico? Mas está tentando também, uma parte do bolsonarismo, convencer o Nicolas, que não está querendo muito não, Gabi. Não sei se ele está querendo valorizar o passe dele. Eu acho que não tem. Não tem, né, acho que não Pedro? vai, viu? Não vai? Não vai, ele não vai botar a cara na eleição para o executivo agora. E também eu acho, Chico, Minas Gerais é um estado muito grande, com muito município, e tem que fazer acordo com os prefeitos. E o Nicolas não tem esse perfil. Ele não tem a política, ele não faz política, né? Ele faz barulho em rede, isso é uma coisa. Outra coisa é a política do dia a dia, montar palanque, é outro barato. Aliás, o próprio Nicolas já se pronunciou dizendo que ele não pretende concorrer ao governo de Minas, falou que vai para a reeleição no Congresso, ele até falou, agora mais do que nunca está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante, estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas. Lógico que ele está se referindo à caminhada, né, que ele mobilizou muita gente dos bolsonaristas e já tem uma reeleição praticamente Exato, e ele está um pouco fazendo uma operação política inteligente, ele está engolindo o bolsonarismo. Tá. Ele está botando no bolso o Bolsonaro, é ele que vai ser ali, ele está trabalhando para ele, não para a família Bolsonaro. Ele não quer ser a sublegenda do bolsonarismo, ele quer ser a superação do bolsonarismo. Então ele está querendo matar o que sobrou de bolsonarismo em Minas Gerais. Então, para que ele vai se meter numa chapa com o Flávio? É roubada total. É o Flávio que está forçando, mas se o Nicolas aceitar, é outra história. E o Lula também está no esforço de montar o palanque. Se a gente puder aproveitar para falar rapidinho, Gabi, porque o palanque de Minas, o PT tem uma dificuldade enorme, não tem um nome petista. Tem para o Senado a prefeita de Contagem, Marília, que deve ser candidata ao Senado, mas para governador, o Lula segue ainda insistindo no nome do Rodrigo Pacheco, né? Seria uma chapa de centro, não de esquerda, nem de centro-esquerda. Então, é ainda um calcanhar de Aquiles importante para a campanha de 2026, o Lula não ter um nome já definido de quem é o candidato dele para governador de Minas. De estados importantes, essa é uma grande bronca. Minas é a grande bronca do Lula. Para decidir a eleição. E não tem. Ou apela para o Rodrigo Pacheco ou vai ser difícil. O presidente Lula tem movimentado os pauzinhos para São Paulo, bastante importante, aliás, tem dado muita importância para São Paulo e, claro, está de olho em Minas Gerais também para conseguir esse nome forte para compor, principalmente dependendo dessa movimentação envolvendo agora o Nicolas Ferreira também e o próprio Zema. Tudo vai depender se o Zema vai aceitar esse convite para ser, que ainda não foi formalizado, pelo menos publicamente, mas querem que ele seja o vice do Flávio. Querem, assim, alguns, porque eu repito, o Ciro Flávio, Nogueira quer ficar com a vaga de vice. Lógico. Porque ele vai perder para o Senado lá no Piauí. É isso aí. Bom, vamos seguir falando de internacional. Aqui também tem muito assunto para a gente tratar com o Jamil Chad, que está a postos para conversar com a gente nessa segunda-feira brava. Jamil, boa tarde. Gabi, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí. Jamil, vamos começar trazendo essa história de um influenciador brasileiro trampista, pessoal, que acabou sendo preso pelo ICE. Que ironia essa história. Que história. Pena. 400 mil seguidores ele tem nas redes sociais e ele foi levado para um centro de detenção de Nova Jersey. Então,
era um daqueles influenciadores que dizem que o governo Trump só prendia os imigrantes que eram bandidos, que tinham cometido crimes. Eu tenho até uma fala dele para ficar bem didático para as pessoas entenderem quase. Qual era o perfil. Vamos colocar aqui na tela o que disse o Júnior Pena já? Fiquem calmos, não fiquem desesperados achando que eles estão deportando todo mundo. Tem uma matéria que mostra o ICE pegando as pessoas, que tem até brasileiro no meio. Mas é tudo bandido, não acredite em qualquer influenciador, foi o que disse o Júnior Pena, são as palavras dele sobre o ICE. Imagina só agora que ironia ele sendo um desses brasileiros agora preso pelo próprio ICE, né, pela Gestapo do Donald Trump, Jamil, que coisa. Olha, Gabi, ele é irrelevante, mas a história dele não é. Vamos deixar claro, esse é um personagem que basicamente é influenciador, autoproclamado influenciador. Autoproclamado, né? Influenciador, muito bom. Porque é muito impressionante o destaque que essas pessoas ganham por absolutamente nada. Mas vamos lá, porque a história, sim, é relevante. Essa percepção que ele teve, e que você leu aí, Gabi, não foi só dele. Foi de milhares de latinos e de brasileiros que sim apostaram nessa tese, que na verdade queriam acreditar nessa tese. Quando eu estava ainda nos Estados Unidos, antes da eleição, eu fui entrevistar muitos latinos, principalmente, e eu acho que eu já contei essa história aqui, um grupo que chamava Maracas for Trump. Maracas, né? Um instrumento mexicano, né? Latino, basicamente. E aí eu fui perguntar para todos eles, inclusive para os brasileiros, eu fazia a mesma pergunta. Mas vocês não se sentem ameaçados ou, no mínimo, ofendidos quando o Trump fala da forma que ele fala de nós, latino-americanos? E a primeira coisa que todos falavam parecia um ensaio, parecia ensaiado, Gabi. Eles falavam, mas não é da gente que eles estão falando. Eles estão falando, na verdade, só dos criminosos. Só daqueles que nós também não queremos ver aqui. Né? Então, eu ouvi essa frase que você leu inúmeras vezes. Até que a gente descobre pelos números oficiais, não é o Partido Comunista Chinês, não é o regime cubano, etc., que está divulgando, não, são os próprios números oficiais dos Estados Unidos mostrando que de todos os presos, né, pelo ICE, menos de 5% de antecedente criminal. Ou seja, né, e aí, claro, sempre tem um argumento, porque, claro, a extrema-direita é muito fértil e, ao mesmo tempo, muito cara de pau. Ela une essas duas, né, ela cria qualquer tipo de argumento e manda aquela cara de pôquer impressionante quando ela mente. E aí o que ela diz é, não, mas calma aí, cruzar a fronteira também é um crime. Não, mas você não estava dizendo isso. Não era sobre isso que você falava antes. Você falava criminosos, né, violentos, etc. Não é cruzar a fronteira como crime. Então, o que nós estamos vendo neste caso, deste brasileiro autodeclarado influenciador, é obviamente um caso que está acontecendo com muitos latino-americanos nos Estados Unidos. Não é por acaso, e aí eu acho que é a questão política fundamental, não é por acaso que vem desabando o apoio dos latinos em relação a Donald Trump. E aí, vamos só lembrar um aspecto que foi muito importante em 2024 na eleição. Pela primeira vez, a extrema-direita americana teve mais de 50% dos votos dos homens latinos, não das mulheres. As mulheres entenderam. Somos nós que, né, temos muita limitação, eu acho. E não entendemos, basicamente, os homens latino-americanos nos Estados Unidos acharam que eles não seriam, basicamente, os alvos principais dessa operação. Agora sim. Agora, olha que curioso também, Gabi, só para completar essa situação. Mas calma aí, então, mas só estão deportando aqueles que não têm documentos? É verdade. Mas imagine só, tem o seu José, um dominicano que tem uma lojinha de produtos latino-americanos, de comida latino-americana, que vende para a comunidade latino-americana no bairro do Bronx, ali, perto de Nova York. Muito bem. Aquela lojinha, ela existe para atender imigrantes irregulares. Não porque os outros não vão comprar, mas um número substancial do comércio
vai justamente para aquele imigrante que está ali de forma irregular, mas vai comprar o seu produto, vai comprar a sua tortilha, vai comprar aquela bebida que ele gosta lá do país dele, que tem aquela cerveja do México, etc. Ele vai lá comprar. E aí o que tem acontecido com esses negócios de latino-americanos? Eles têm ido à falência. Mesmo daqueles que estão de forma legal ou regular no país. Então, né, aí, de repente, esse dono dessa venda está pensando, caramba, eu votei por aquele cara que, na verdade, está deportando os meus clientes. E eu estou sendo prejudicado. Então, essa história é muito mais complexa do que o que vendem. Agora, esse brasileiro autodeclarado influenciador é um exemplo absolutamente claro de que o outro somos todos nós. O outro somos todos nós. O bandido é sempre o outro, né, na cabeça desses caras. E o Trump talvez não, com certeza, percebendo esse movimento e que pode perder esse voto que ele teve dos homens vai fazer um encontro, você viu, dos latinos lá em Mar-a-Lago, e o Eduardo Bolsonaro todo pimpão, dizendo, olha só que legal, eu fui convidado para participar. Então o Trump está perseguindo, inclusive o influenciador, esse sujeito que tem uma dificuldade assim, de compreender o que ele é, e o Eduardo Bolsonaro vai lá participar. Ele falou, olha que legal, estou sendo convidado para o encontro com os latinos, lá em Mar-a-Lago, junto com o Milei. Vai estar o Milei, o Eduardo Bolsonaro e o Trump tentando recuperar um pouco da popularidade. Eu fico imaginando essa turma... Ele acha que é uma vantagem ainda. Pô, super vantagem, hein, Eduardo? E a Copa do Mundo, né? Fiquei pensando nisso também. Como é que vai ser isso? De uma subserviência impressionante, Rodrigo? Só para completar, tem um aspecto muito importante nessa reunião, porque provavelmente Milei vai anunciar, na verdade ele está negociando com o governo americano, de a Argentina ser o próximo El Salvador, da Argentina receber deportados de várias nacionalidades, porque, claro, El Salvador não dá conta de todo mundo, não dá conta de todo mundo, essa é a verdade, e Milei está negociando com o governo Trump receber esses deportados de toda a América Latina, também para a Argentina. A palavra tua foi perfeita, Gabi, subserviência. Tem outras também, mas é que aqui estamos em horário ainda comercial. É verdade. Jamil, você falou da Argentina, eventualmente até querendo se colocar nessa posição, e teve muito brasileiro, bolsonarista, que foi para lá também visitar El Salvador para conhecer, né, a segurança pública e também as autoridades. A experiência, exatamente. Nicolas Ferreira, o clã Bolsonaro também foi visitar, então tudo isso assim, é algo impressionante. Fico imaginando o Flávio Bolsonaro, o que vai apresentar para a segurança pública, né, como candidato à presidência a partir dessa visita lá em El Salvador também. Menos da Papudinha, né? Papudinha tem que ficar com aquelas... sim. Aquelas aí, condições privilegiadas. Espaço absolutamente maravilhoso, assim, né? Só falta a Smart TV que... Ali ele não mexe. Que não teve aprovação, mas todo o resto, assim, todos os tipos de acesso... Eu achei um absurdo não ter Smart TV, imagine só. Enfim, estou sendo irônico aqui, hein, gente, por favor. Só para avisar, né? Contém ironia, né, Jamil? Mas quero trazer um outro assunto aqui também que é importante e que diz respeito a nós, mais uma vez, aqui no Brasil, que é a respeito das terras raras. Nessa quarta-feira vai ter uma reunião que vai ser comandada pelo Marco Rubio, o secretário de Estado do governo Donald Trump, lá na Casa Branca, para discutir a questão das terras raras. Então, a gente está mostrando aqui na tela também a manchete no nosso site. O governo Trump convocou alguns dos seus principais aliados, economias de peso para essa reunião. Está querendo construir uma aliança e acho que isso diz respeito, claro, também a uma aliança contra a China, né, Jamil? E o próprio Brasil foi convidado, mas ainda não confirmou se vai participar ou não. A gente está de olho nisso. E a diplomacia estadunidense está se lançando nessa identificação das reservas de minérios estratégicos aqui no nosso território, em outros também. A gente falou recentemente sobre esse avanço do Trump contra a Groenlândia, pensando também nas terras raras e em outros países da América Latina também, né, Jamil? Essa é uma reunião muito importante, porque eu insisto, a gente tende, às vezes, a considerar que, claro, é um governo caótico do Donald Trump, etc., mas existe um plano. Claro. E o plano, ele passa absolutamente pela questão de recursos naturais. E esse plano de recursos naturais passa por terras raras.
E aí o que vai acontecer nessa quarta-feira, como a Gabi colocou, é uma reunião justamente para tentar criar uma espécie de aliança mundial contra a China. Né? Essa, claro, não está sendo colocado dessa forma, mas por exemplo, para criar um mecanismo de preço mínimo a ser pago, claro, eles são importadores, na verdade, impedir que a China faça algum tipo de dumping em relação ao comércio de terras raras, ou seja, no fundo, controlar o mercado internacional. É curioso, né? Porque eles são aqueles que não querem nenhuma regulação, menos nas coisas que eles querem regulação. Né? E aí, basicamente, em todos os elementos considerados estratégicos. Aí a gente parece que está ouvindo alguém do outro lado do muro de Berlim vindo falar de controle de preços, etc. Curioso, né? Porque, claro, aí, óbvio, aí não vale as máximas do mercado, etc. Aí não. Aí nós queremos controle de preços, mecanismos de fluxos, de estabilidade, etc. Pois bem, é isso que vai acontecer. Marco Rubio preside essa reunião, mas ao mesmo tempo, o Brasil foi convidado. O Brasil, na verdade, o chanceler Mauro Vieira não vai poder participar por uma questão de agenda, e o Brasil está discutindo neste momento com os americanos justamente para tentar entender de que forma o Brasil pode participar. É verdade que não interessa ao Brasil participar de uma aliança contra a China. Então, obviamente, eu diria, um argumento que cai bem dizer, olha, minha agenda estava lotada naquele dia, infelizmente não vou poder participar, de repente eu mando um diplomata do terceiro escalão para observar e acompanhar, enfim, vamos ver como é que o Brasil vai participar. Agora, dito isso, Gabi, temos uma outra história acontecendo também com os americanos no Brasil em relação às terras raras, porque, claro, o presidente Lula vai estar com o Donald Trump em março, nós já sabemos, o governo brasileiro já sabe que o governo americano vai apresentar o tema das terras raras na reunião, mas o governo americano não está sentado lá em Brasília esperando o governo federal aparecer para conversar sobre o assunto. Então eles estão fazendo dois movimentos. O primeiro deles é mapeando onde estão as terras raras no Brasil. Ou seja, para saber, afinal de contas, estamos falando do que aqui? Então o governo americano muito atento, fazendo esse mapeamento. E dois, começando um diálogo informal, sem compromisso, com dois governos estaduais, de Minas Gerais e de Goiás. Aí o Chico pode me explicar muito bem quem são os governadores de Minas Gerais e Goiás, que obviamente, claro, eles não têm direito de conceder terras raras aos Estados Unidos, isso obviamente é uma questão federal, mas obviamente embaralha a história. Quando o governo americano coloca como seu interlocutor não só o governo federal, mas aqueles que justamente são, vamos dizer assim, mais simpáticos à ideologia de Donald Trump. Então tudo isso está acontecendo, é um elemento absolutamente estratégico que nós vamos precisar acompanhar por vários e vários anos, eu diria. Jamil, Chico e Rodrigo também, é impressionante, né? Porque, claro que o Donald Trump tem uma maneira, o governo Trump, de alguma forma colocar uma ingerência contra o Brasil na questão das eleições, né? O Jamil está apontando aqui Minas Gerais, Romeu Zema, que pode ser o vice na chapa com o Flávio à presidência, e também Goiás, que é o Caiado, que vai sair como a dita terceira via, que de terceira via não tem nada. Né? E que a família já é dona de meia Goiás, né? Exatamente. É dona da metade das terras de Goiás. Então é preocupante, né, se atravessa o samba assim, do governo federal. Mas o Lula tinha dito, eu lembro quando a primeira hora que é pronunciado terras raras, alguém diz, o mundo está em torno disso agora, o Brasil é a segunda maior reserva, em primeiro lugar tem a China, isso é o mercado, é a história do futuro do mundo, é o chip, é a modernidade. Nesse primeiro momento, o Lula fala uma coisa muito interessante, que nós não vamos repetir a sina do fazendão que vai entregar o ouro ao mundo, como sempre foi. Entregar o ouro, o alumínio, o ferro. O Brasil sempre entregou isso. Sem valorizar esse material aqui, industrializando, fazendo o próprio chip. E o Lula insinua, naquele momento, Jamil, que o Brasil precisa
trabalhar com esses materiais. Ele insinua, inclusive, a criação de uma estatal para cuidar de terras raras, e que o Brasil teria que valorizar essa mercadoria, tornando chip, tendo valor agregado para até poder vender para fora, mas não vender ali como desde que aqui desde que os portugueses chegaram. Tentar uma maneira diferente de negociar essas terras raras. Não simplesmente porque está em boa relação com o Trump. Não, pode entrar aí em Goiás, vai lá para Minas, mete a picareta lá em Minas e leva tudo de novo. Ou fazer como em 64, que o Campos Neto, avô do Campos Neto, Roberto Campos. Bob Fields, avô do Campos Neto, entrega no pacote do golpe, entrega metade de Minas Gerais, o subsolo de Minas, para os americanos. Então, eu acho que é o momento do Brasil definir a estratégia. E o paralelo que se faz muito, né? Era outro momento histórico, mas eu vejo muita gente fazendo, e eu acho que a gente pode traçar como um paralelo, é o que Getúlio Vargas fez no momento da crise da Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro negocia com um lado, negocia com o outro, fica do lado dos Estados Unidos e dos aliados contra os nazifascistas, mas negocia a instalação da siderurgia no Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, justamente para não entregar só o ferro e para processar, fazer o aço aqui no Brasil. Então, são duas escolhas diferentes. Na época do Getúlio Vargas, industrializar, aproveitar as disputas geopolíticas para tirar alguma vantagem para o Brasil. Foi feito. Exatamente. Ou a escolha do Bob Fields, que era Roberto Campos, né, e que fez a escolha entreguista. São duas escolas de pensamento no Brasil. O que dificulta o Brasil ter esse caminho é que aqui uma boa parte da elite brasileira não só aceita, como defende o papel de colonizado. Foi nessa que a gente torrou a Vale do Rio Doce. Inteira. De graça. Estrategicamente, nenhum país que pensasse 10 segundos... Pois é. Foi a maior burrice desse país, a burrice histórica. Então, é um tema central, acho que o Jamil quer completar, quer falar mais sobre isso. Nos primeiros governos do Lula e da Dilma, se tentou implantar uma companhia para produzir chips no Brasil, que é lá no Rio Grande do Sul. Ela foi desmontada pelo Temer e pelo Bolsonaro, e agora eu acompanho um pouco esse debate, tem um projeto para retomar essa companhia. Eu não sei se entra nisso também, os componentes. Mas interessante, né? Mas seria interessante você fazer a cadeia de produção toda aqui no Brasil, né? E Jamil, devolvemos aí para você. Boa. Sem dúvida, Rodrigo. E eu acho que alguns exemplos começam a aparecer. O da Austrália é um deles, que o governo americano fechou um acordo de terras raras com os australianos, mas sem esse componente do entreguismo, né? De falar, olha, tá aqui, pode levar, fique à vontade, desculpa qualquer coisa, né, Chico? Fique à vontade aí, se precisar é só chamar. Não, obviamente não é dessa forma. Agora, tem um elemento que é muito interessante que o Rodrigo você falou, justamente da elite brasileira, que quer uma certa pressa, inclusive, com resultados muito imediatos, claro, imediatos para eles, né, só, não para o país. E aí tem uma história muito interessante também a ser contada sobre essa reunião do presidente Lula em Washington e sobre essa preparação toda. Houve um grupo que chegou de empresários e disse, naquele momento do tarifaço, né? Naquele momento que o tarifaço desembarca no Brasil, com força total, o Brasil, o país mais sobretaxado do mundo, por vários motivos aí que a gente conhece, e um setor, um lobby basicamente privado, chega no governo federal e diz o seguinte, olha, o que nós estamos ouvindo lá dos Estados Unidos é que se o Brasil colocar terras raras sobre a mesa, isso vai, de alguma forma, desbloquear toda a agenda e, de repente, o governo do Donald Trump retira essas tarifas. E o governo tomou a decisão de não colocar esse item na agenda. Mas calma aí, mas então coloca, porque isso vai destravar. Mas calma aí, essas tarifas foram colocadas de uma forma artificial, sem justificativa alguma, e com os americanos ainda levando vantagem. Eram eles que tinham e continuam tendo superávit comercial com o Brasil. Então você cria um argumento, né, coloca um elefante na sala, e aí diz o seguinte, olha, para eu tirar esse elefante na sala, eu quero que vocês agora entreguem a maior riqueza do seu país. Então, mas calma aí, mas o elefante foram vocês que trouxeram, ele nem existia aqui.
né? Então, foi um momento, inclusive, com uma certa tentação de dizer, bom, mas se a gente entregar, ou se a gente colocar isso na mesa, pronto, resolvido. Não. E aí é tomada uma decisão, inclusive tem um relato que o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente, disse, olha, isso tem que entrar por último. Esse é o último debate que nós vamos ter com os americanos. Esse é o debate depois de retirar das tarifas, depois de absolutamente normalizada a relação, aí sim a gente vai negociar. Porque claro que é de interesse do Brasil ter investimentos americanos, desde que, como disse o Rodrigo, haja uma conscientização de que isso precisa gerar valor agregado no país e não entregar o recurso natural bruto. Então, olha só como é delicado isso, né? Porque você poderia ter a tentação de dizer, não, mas calma aí, então a gente tem aqui, ó, leva isso aqui, aí a gente retira a tarifa, calma aí. Então eles levaram de graça, porque as tarifas não existiam, né? Você cria o problema, aí para resolver o problema você entrega o teu maior recurso natural. Graças a Deus temos pessoas muito conscientes dentro também da máquina do Estado, que obviamente pensaram em tudo isso. Preocupadas com isso também, né, Jamil? Eu ainda quero trazer um assunto para abordar contigo que diz respeito também a essas preocupações que o Donald Trump tem internamente nos Estados Unidos e que ele sabe que pode afetá-lo nessas eleições de meio de mandato, que é a questão do Epstein Files, né? A gente vai falar sobre essa divulgação dessas milhões de páginas de mais arquivos de Jeffrey Epstein. Entre eles, a gente tem alguns destaques aqui, a gente separou de documentos que indicam que o Donald Trump foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente. Isso aconteceu há mais de 30 anos, cerca de 30 anos, e esses arquivos chegam também em Jair Bolsonaro. Importante entender isso com o Jamil, porque ele foi citado, né, mais de 70 vezes, então entender qual o teor dessas citações também. E entre os documentos tem referências para trazer todo esse contexto para o Jamil poder trazer as informações mais detalhadas para a gente. Há referências a uma conversa em que o Steve Bannon, que era o estrategista do Donald Trump, da extrema-direita no mundo também, mencionando o Bolsonaro como alguém que deveria ser mantido nos bastidores. Então, essa história parece que não acaba nunca, né? Essa teia, Jamil. É muito impressionante. Agora, eu queria só colocar vocês no contexto do anúncio. Isso. O contexto do anúncio dessas 3 milhões de páginas. Ela acontece depois de muita pressão sobre o governo de Donald Trump. Por quê? Porque naquele momento da campanha eleitoral em 2024, uma das grandes promessas de campanha de Donald Trump foi: eu vou abrir os arquivos do Epstein assim que eu chegar no governo. Porque eu quero mostrar como a elite de Washington é corrupta. Ele constrói a campanha eleitoral dele dizendo, olha, nós precisamos desmontar aquela elite de Washington. Esse é um discurso principal. A elite financeira, a elite intelectual, que também é tão nefasta na visão deles quanto qualquer outra, a financeira, econômica, etc. A política, obviamente. E aí ele chega no governo e aí nada é feito, né? E aquela base mais radical dele dizendo, opa, e aquela promessa? E aquela promessa? Não, mas não é bem assim, etc. Ele tem umas falas muito impressionantes do Donald Trump dizendo, não tem nada para ver lá, por que vocês querem ver tanto o que está lá? Mas a pressão foi tão insuportável e ele, obviamente, teve um cuidado muito grande de fazer isso se arrastar por meses, mas acabou liberando essas 3 milhões de páginas. Mas olha só, quando ele libera essas 3 milhões de páginas, enquanto o Ministério Público estava anunciando isso, a Fox News, que é o braço midiático do governo, eu acho que aqui ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso, depois, se a gente quiser, a gente pode fazer um programa inteiro sobre a Fox News, ao mesmo tempo, faz uma entrevista pré-gravada com o vice-procurador-geral dos Estados Unidos, já dizendo, sobre Trump não há nem nada de importante. Olha só a coordenação do anúncio. O anúncio ao mesmo tempo, os documentos, olha, está aqui 3 milhões, boa sorte para vocês que vão pesquisar 3 milhões, mas ao mesmo tempo eu vou lá no meu canal favorito anunciar que eu já fiz a pesquisa sobre Donald Trump e que de fato não há nada. Mas
obviamente, nós temos a imprensa profissional americana que foi atrás, cavou e descobriu algumas coisas. Uma delas é essa que você falou, Gabi, mas não é a única. Olha só, o nome de Trump aparece em denúncias enviadas ao FBI, em anotações feitas manuscritas, inclusive de uma entrevista de uma das vítimas. Isso também acontece. Um funcionário do Epstein também disse aos investigadores que se lembrava do Trump visitando a casa do Epstein. Também tem um outro caso, um documento divulgado também que mostra que uma mulher, curiosamente chamada Melania, trocando e-mails com ele em 2002 e mencionando justamente uma viagem a Palm Beach, claro, onde também ficava o Epstein. Então, é mais complexo do que simplesmente dizer, olha, não é nada, vamos virar a página, vamos seguir. Aqui na Europa é curioso, porque já caiu o Peter Mandelson. Peter Mandelson foi ministro do Comércio da União Europeia. Basicamente, eu tive dezenas de entrevistas com ele ao longo de vários anos, porque ele era um negociador ao lado do Amorim, era o Amorim de um lado, o Celso Amorim de um lado e o Peter Mandelson do outro. Não sei quantas reuniões nós fomos em que os dois, obviamente, tinham que lidar com a questão do Mercosul, União Europeia e tantas outras questões. Peter Mandelson, diante das alegações que foram apresentadas, teve de renunciar. Um outro caso muito estranho, de uma princesa da Noruega, também numa situação extremamente complicada. O nome dela, você falou aí que o nome do Bolsonaro é citado 70 vezes, Gabi, o nome dessa princesa da Noruega é citado mais de 1000 vezes. 1000 vezes nos documentos. Então, obviamente, a coroa norueguesa em pânico neste momento, né? Inclusive os jornais perguntando, porque ela é vamos dizer assim, a sucessora no trono. E aí a pergunta que é colocada, será que ela tem condições de ser a futura rainha da Noruega depois de ser citada 1000 vezes no caso do Epstein? Então, como vocês estão vendo, é um caso que tem uma repercussão muito grande, inclusive no Brasil. Agora, não há nada conclusivo sobre Bannon falando sobre Bolsonaro com Epstein. Mas não é a questão de ser conclusivo. A questão é que, justamente, esses dois personagens falavam, sim, naquele momento, se eu não me engano, o candidato Jair Bolsonaro. Então, sim, estava no radar. E eu suspeito, Chico, que daqui a alguns anos, quando nós tivermos acesso a todos os documentos do Arquivo do Estado, da diplomacia brasileira, a gente vai descobrir muita coisa aí. Com certeza. Tem gente muito graúda aí que o Jamil citou e trouxe de uma forma muito didática também esse panorama do que acontece a partir da divulgação de mais esses documentos. Jamil, bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Até a próxima, querido. Boa noite para vocês todos. Valeu, Boa noite, Jamil. E quero trazer vamos dizer assim, um recado da nossa programação aqui do Série Notícias. Hoje é dia de Chico Pinheiro Entrevista. A gente está trazendo reprise de alguns programas, algumas das melhores conversas do ano de 2025. Hoje a gente vai trazer o sociólogo e comunicador Chavoso da USP. Vamos assistir um trechinho dessa conversa com o Chico Pinheiro e a gente já volta. Políticos pseudo-evangélicos, eu digo pseudo porque eles não têm nada de evangélicos, né? Eles se aproveitam da fé do povo para ganhar voto, para manipular. O Nicolas Ferreira acho que é o maior nome em relação a isso, até mais do que Silas Malafaia e outros. Marçal também dizia que é pai. Marçal e por aí vai. O Bolsonaro, que é católico e finge que é evangélico. Michele Bolsonaro. A Michele é um caso assim, a ser bastante estudado, tá ligado? As falas dela são completamente montadas para parecer uma pregação evangélica, né? As pessoas têm que entender isso, que tudo que tá ali no palco como diz a senhorita Bira, né? O que tá no palco é forjado. Tudo que está ali sendo apresentado foi planejado, foi milimetricamente pensado para ser daquele jeito. A trilha sonora que ela coloca de fundo enquanto ela está palestrando. Enfim. Então, esses políticos pseudo-evangélicos, eles são inimigos. Eles têm que ser combatidos. É isso aí, gente. Então vai em sl.com.br/Chico para acompanhar mais uma vez essa conversa que está muito boa, já adianto para vocês. E vamos voltar a falar de Banco Master. A gente não falou ainda neste programa. Hoje passamos sobre esse assunto, mas está dando muito pano para a manga, para dizer o mínimo, lá no nosso judiciário. Hoje foi ali tema da fala do ministro Edson Fachin. Ele não citou diretamente, indiretamente, mas ele abriu
os trabalhos no Supremo falando do Código de Conduta e um dos maiores, vamos dizer assim, incitadores também de colocar esse Código de Conduta em prática é essa questão do Mastro e como isso tem afetado alguns ministros, principalmente o Dias Toffoli. Aliás, hoje essa declaração aconteceu no mesmo dia em que o grupo Fictor entrou com pedido de recuperação judicial. É aquela empresa que tinha feito uma proposta para a compra do Banco Master. Vamos trazer o doutor Fernando Fernandes para a gente conversar a respeito desse e outros assuntos aqui também. Doutor Fernando Fernandes, boa tarde. Boa noite, aliás. Boa noite. Né? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, cara. Bem-vindo, é um prazer te receber também. Doutor Fernando Fernandes, acho que vale a pena te ouvir sobre essa questão do Código de Conduta, que é uma proposta principalmente encampada pelo Edson Fachin e que agora quem vai tocar esse processo vai ser a ministra Carmen Lúcia, né, segundo o anúncio que a gente recebeu hoje. Eu acho o seguinte, nós precisamos contextualizar o momento histórico que nós estamos vivendo em relação ao judiciário. Porque nós vimos o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes salvar a democracia brasileira. Realmente vimos. Uma tentativa de golpe, vimos uma questão fundamental que foi a condenação pela primeira vez na história do país de um ex-presidente da República, de militares, mas nós não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, que ajudou a salvar a democracia, também cavou o abismo que quase nos levou a uma nova ditadura. Quando? Quando apoiou a Lava Jato, o ministro-presidente da Corte, hoje, é um dos maiores lavajatistas, né? Quando admitiu a prisão, sequestro do Lula, quando permitiu o golpe parlamentar da Dilma. Então, o que eu tenho refletido de maneira muito cuidadosa é que nós precisamos sim defender o Supremo Tribunal Federal com unhas e dentes em relação à institucionalidade. Mas nós não podemos deixar na mão da direita, assim como o tema da segurança, a capacidade de criticar o Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a direita critica o Supremo Tribunal Federal para destruir institucionalmente o Supremo e colocar deitado o Judiciário. E nós temos que defender o Judiciário, mas temos que exigir sim do Judiciário que mude o seu comportamento em inúmeras questões. Porque, caso contrário, nós não teremos o judiciário que nós queremos. E, de fato, através do judiciário, houve a grande formulação do golpe parlamentar da prisão do Lula e, através do judiciário, nós conseguimos salvar a democracia. Portanto, nós precisamos estar de olho com muita cautela no judiciário e, evidentemente, o Código de Ética é mais do que necessário. É o mínimo que tem que se fazer e nós precisamos, sim, saber criticar o Supremo e exigir dos ministros um comportamento muito mais coerente do que eles têm hoje. Doutor Fernando Fernandes, eu não sei se o senhor conseguiu acompanhar a sessão, essa sessão de abertura do Supremo. No começo do programa, a Gabi e o Chico trouxeram alguns detalhes dessa cerimônia, né? Da qual participou o presidente Lula discursando. Então, algumas coisas que chamam a atenção ali, né? O discurso do Fachin com vários recados, defendendo o Código de Ética, mas também fazendo essa ressalva, essa lembrança de que o STF teve o papel de defender a democracia e dizendo, será que agora estamos entrando numa nova fase? E ele diz, eu acho que sim. Deixou assim não falou com todas as palavras, mas deixou entre linhas a ideia de que fizemos a defesa que tínhamos que fazer da democracia, mas talvez agora seja a hora de um recuo. Sim. Né? Queria saber o que o senhor achou disso. E, por outro lado, a presença do presidente Lula na cerimônia e a fala do Lula defendendo o STF me pareceu assim ainda um sinal de que, tudo bem, podemos ter que fazer alguma contenção aqui e tal, mas estamos entendendo que ainda precisa defender o judiciário, porque há uma tentativa ainda de ataque. Inclusive, o Fachin cita os 3 ministros caçados pela ditadura.
do Supremo, né? Os 13, ele citou no discurso dele. Queria uma avaliação sua sobre essa cerimônia de hoje e esses recados, tanto os ditos como os ditos pela metade, ali, inclusive com a presença do presidente Lula nessa cerimônia, doutor Fernando Fernandes. Bom, para falar de Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Nunes e Silva, para não esquecer os nomes dos ministros caçados no Supremo Tribunal Federal na ditadura. Só que é o seguinte, eu repito, nós precisamos defender a institucionalidade do Supremo com unhas e dentes. E o momento da extrema-direita é um momento de ataque ao Supremo Tribunal Federal de maneira institucional. Então, se antes a Lava Jato, e vamos colocar, através do Zavascki, através do Fachin, cumpriu um papel de suportar o Sérgio Moro, suportar quer dizer dar sustentáculo a ele, em uma missão que era atacar o mundo político, e este ataque ao mundo político é que gerou a ascensão da extrema-direita radical, e esse papel foi feito por parte do Supremo Tribunal Federal, e lembremos, eu escrevi um livro sobre isso, chama Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, e conta, inclusive, como o Gilmar Mendes fez parte desse suporte à Lava Jato, e depois ele percebe que o efeito da extrema-direita faz com que ele tenha que mudar de posição, e só tinha um sujeito que podia salvar a democracia de fato, era o Lula. Por isso o Lula é solto. Mas nós não podemos, eu vou repetir uma frase que eu coloquei, não podemos deixar na mão da direita a crítica ao Supremo sozinha. Sim. Da mesma maneira que a questão da segurança precisa ser um discurso de esquerda também, nós precisamos saber criticar o Supremo de uma forma diferente da extrema-direita. Perfeito. Mas cobrar que o Supremo siga o caminho que deve. Mas também não podemos esquecer as figuras, porque é preciso relembrar as figuras. O Fachin não só foi o sujeito que foi o sustentáculo da Lava Jato, mas o Fachin tentou reverter a concessão do habeas corpus que declarou o Moro parcial no plenário do Supremo. Então, ele dizer hoje que é a favor do Código de Ética é algo simbólico, mas não nos enganemos, porque ele não é o grande guardião da ética do Supremo Tribunal Federal. Muito menos nós podemos defender, sem ressalvas, o próprio Toffoli, Sim. que impediu o Lula de ir ao enterro do irmão, que colocou um general como assessor no Supremo Tribunal Federal, que chamou o golpe militar de movimento. Veja, a nossa defesa intransigente do Supremo Tribunal Federal como instituição, como guardião da Constituição e como a instituição que ajudou a salvar a democracia, ao mesmo tempo tem que empurrar o judiciário para democratização, porque o judiciário foi o único dos poderes que foi mantido imune na redemocratização. Ou seja, nós precisamos saber defender a institucionalidade do Supremo, impedir os ataques que visam destruí-lo, mas cobrar sim. Cobrar duramente, como tem feito Eduardo Moreira. Temos visto. Cobrar duramente que o seguinte, que se respeite o teto, porque continuam ganhando além do teto constitucional. E está na hora do Supremo Tribunal Federal, não acho que esse recuo esse recuo que o presidente Fachin está dizendo não é o mesmo recuo que acho que nós temos que cobrar. Porque o recuo que ele está colocando me parece que é um recuo com um viés lavajatista ainda. Falando nisso. E o que nós temos que cobrar é que o Supremo Tribunal Federal saia deste comportamento. E óbvio o seguinte, parece algo pequeno,
Mas é óbvio que nós não podemos admitir que ministro entra em jatos particulares. Claro, claro. Vamos lembrar que o Zavascki morreu em um avião particular. Exato. Doutor... Vamos lembrar isso. Não pode fechar sua fala, doutor Fernando Fernandes. É que o senhor citou o Moro e eu tenho uma atualização aqui sobre a conduta do Sérgio Moro. Tem novidade aí no caso, né? É isso, exatamente. Eu sei, vamos lá. Vamos lá? Bom, muito tá fervendo. Exatamente, exatamente. Essa história que é uma história que a gente conhece aqui no ICL, a nossa audiência também, do ex-deputado estadual Tony Garcia, delator da 13ª Vara Federal de Curitiba, disse diante da juíza Gabriela Hart que ele não atuava como delator, e sim como informante, na verdade, do Sérgio Moro, o ex-juiz, agora senador. Foi uma cena que foi gravada pela Justiça Federal e que a Daniela Lima, do UOL, teve acesso a essas imagens, né? A jornalista Daniela Lima. E a gente tem um trecho aqui do que ele disse nos vídeos. O Tony Garcia, ele disse o seguinte, abre aspas, com o tempo, doutora Gabriela, eu fui agente infiltrado do Ministério Público. Eu trabalhei por 2 anos e meio, diuturnamente, por 24 horas, tendo um agente da inteligência da Polícia Federal ao meu dispor para eu pedir segurança e interceptação telefônica que colaborasse com a Justiça. Ele disse que ele era autorizado pelo Moro a pedir grampos em nome dele também. Diretamente para a polícia, né? Diretamente. E o Sérgio Moro não se manifestou a respeito da reportagem. Já tinha falado anteriormente sobre isso, aqui para trazer um posicionamento de antes do Sérgio Moro, ele dizendo a investigação em curso no STF é baseada em relatos fantasiosos do criminoso condenado Tony Garcia. Aqui, aspas para o Sérgio Moro, agora em vídeo o depoimento, né, do Tony Garcia, doutor Fernando Fernandes. Você sabe o que me lembra quando você estava falando do Sérgio Moro, senador, Sérgio? Me lembrou de um outro senador, por incrível que pareça, chamado Filinto Miller, que foi um torturador e chegou a ser presidente do Senado, é um negócio inacreditável. Depois morreu naquele acidente de avião, daquele avião da Varig que ia pousar em Paris, ele morreu queimado lá. Pena que para levar ele, o diabo para levar ele, queimou várias outras pessoas no mesmo voo. Mas o seguinte, isso demonstra como, e quando se fala, ele dizendo eu fui um agente infiltrado, também me lembra um diálogo militar que eles chamavam de meu bicho. Na verdade, ele foi um bicho do Sérgio Moro, né? Como o Sérgio Moro, numa técnica lá Filinto Miller. A Lava Jato virou um porão da ditadura militar, na verdade. Uma nova forma de ditadura. A carceragem da Lava Jato virou uma forma rebuscada de tortura que foi a Guantánamo brasileira. E o seguinte, essas questões começam a se revelar cada dia mais. É preciso esse sujeito chamado Sérgio Moro, que hoje está no Senado Federal, precisa responder por esses crimes todos que cometeu. Porque evidentemente que esses diálogos colocados pelo deputado que fez esse papel e hoje está revelando, decorre desse momento em que esse sujeito que aparece na tela era o nazista, neonazista maior do Brasil, aonde tudo podia fazer. E, vamos dizer, e com apoio de determinados membros do Supremo Tribunal Federal. Assim como o Supremo Tribunal Federal conseguiu realizar o primeiro processo de golpe e colocar na cadeia os golpistas, esse sujeito também precisa responder por esses crimes que envergonha a magistratura e hoje envergonha o Senado Federal ter um sujeito desse como senador, como teve o Filinto Miller, torturador. O Moro é uma espécie de torturador
procedimental. E esses crimes têm que aparecer. Doutor Fernando Fernandes, um prazer te receber aqui no ICL Notícias mais uma vez. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, meu caro. Fico à disposição. Até a próxima. Doutor Moro Fernando que Fernandes. pode virar governador do Paraná. Hein? Exato, Meu Deus do Rodrigo, céu. bem lembrado. Um sujeito com esse tipo de procedimento, que adota esse tipo de procedimento, colocando um infiltrado, segundo diz o próprio Tony Garcia, né? Ele diz, eu não era um delator, eu era um infiltrado, eu pedia grampo. Então é um negócio E o impressionante. grampo era uma prática usual, do dia a Usual. dia, não é assim uma exceção que pedia um juiz, não, ele já fazia lá mesmo. Ele, aliás, que tem, o Rodrigo lembrou bem, né, que pode virar governador e que tem tido nessas pesquisas de intenção de voto, tem aparecido com relevância nessas pesquisas. Sim, com importância eleitoral, meu Deus do céu. A turma do Ratinho Júnior, a princípio, não quer o Moro, quer um outro nome. Então vamos ver. Ainda não surgiu esse nome no Paraná, que seria um nome por fora, que não seria lava-jatista, seria do sistema político da direita tradicional paranaense. Vamos ver. Mas fato é que ele tem sido cotado aí, então importante, né? Espero que o Paraná escape disso. Eu prefiro a direita tradicional do que o Moro. O Moro é perigoso, pelo amor de muito Deus. mais perigoso. Esse nome tem sido levantado, é um dos favoritos, vamos dizer assim, para o governo, o senador e ex-juiz da Lava Jato que aparece agora. Aliás, é importante aqui dizer que amanhã, durante o N1, o ICL Notícias primeira edição, a gente vai ter uma entrevista com o próprio Tony Garcia para falar a respeito desse assunto. Então, amanhã você confere a partir das 8 horas da manhã essa entrevista com a nossa equipe do N1. Espião do Moro, ao vivo. É isso aí. Ao vivo com a gente, trazendo os esclarecimentos a respeito desse assunto. Então, acompanhe. Pessoal, então, hoje teremos Chico Pinheiro entrevista daqui a pouquinho, ou daqui 1 minuto, a gente vai acompanhar essa entrevista com o Chavoso. E a gente está com a nossa formação completa, não é isso, Rodrigo? Então essa semana está tudo... Vamos adiante. Está tudo já de equipe formada e apostas no N2. É um ataque tão forte quanto o do Corinthians, que ontem fez Pô, 2-0. Não podia terminar sem falar alegria, isso. né? Que vitória, hein? Que vitória nossa sensacional. alegria. Parabéns, o todo-poderoso Flamengo caiu. A torcida do Corinthians foi um show. Foi impressionante. Foi assim. Brasil. Meu coração não se recuperou ainda desde ontem. É Aliás, isso aí. tiveram as meninas também, né? É isso, No quase. Mundial do Parabéns, Feminino, corintianos que e corintianas. mas jogaram muito também. Vamos nessa então, pessoal. Amanhã a gente está de volta e também de manhã você acompanha a partir das 7 horas da manhã o Desperta com o nosso noticiário. E agora você fica na companhia do Chico Pinheiro Entrevista junto com o Chavoso. Valeu, pessoal. Boa noite e até amanhã. Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos.